Boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Live 04 do capítulo 3 do livro Vida de Crack, da Palavra de Deus, da Bíblia e dos ensinamentos da vida que nós estamos levando hoje. Uma vida totalmente diferente daquela que a gente vivia, uma vida transformada. Oi, Nenê, boa noite. A D também está online. Amo vocês, amores da minha vida. Você que está entrando e acessando pelo YouTube essa live, esse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com as pessoas que precisam receber uma palavra ou até aqueles que você imagina que não está precisando de nada. Manda para eles, porque vai fazer a diferença em pessoas que eles convivem. As palavras que a gente sempre vai utilizar e falar aqui vai fazer a diferença e causar um impacto em muitas vidas, como já tem acontecido. Então seja você também um instrumento de vida. Hoje a gente vai falar algumas coisas legais. Eu já quero começar aqui com Filipenses 4:8. Eu estou super animado, super empolgado com a nossa live hoje. Fala aí, Edu, tudo bem? O Edu tá online aí também com a gente. Te amo, lindão. O Gabriel também tá aí, a Nenê, a D. Nós já vamos começar aqui a falar do assunto. E principalmente, nós não podemos utilizar os nossos defeitos como qualidades. Já vou até começar citando esse tópico 1. Nós vamos avançando e falando alguns outros tópicos. Quem está assistindo pelo YouTube já está recebendo esse primeiro tópico. Como no Instagram a galera vai começando a chegar aqui pelo aviso, da nossa live ao vivo. Camila, parabéns, mamãe. Deus abençoe a sua vida grandemente. Fiquei super feliz com a notícia de vocês serem pais. E isso é um destino para a nossa geração, né? Isso é uma bênção, é muito bom, é muito bom. Filhos são o nosso tesouro, né? São herança do Senhor aqui na terra. Isso está escrito na palavra de Deus. Então olha só, pessoal, nós vamos aqui 2 minutinhos só. A gente já entra nos tópicos, tá? Alguns tópicos hoje estão agressivos. Então, amém. Eu quero convidar você já também para compartilhar. Tem aí um aviãozinho aí do lado. Compartilha essa live. Compartilha. Sabe, é da forma que você pode ajudar outras pessoas que você nem imagina. Quantas pessoas que às vezes nós gravamos um vídeo, mandamos uma devocional, falamos algum assunto, algum tema, e a gente nem espera, às vezes dias, semanas depois fala: meu, eu ouvi aquele vídeo, eu ouvi aquela mensagem e fez toda a diferença na minha caminhada. Isso é muito importante. Então vou dar um tempinho para você poder compartilhar no aviãozinho aí. Me ajuda aí. Se algum conselho que você que me conhece já recebeu foi útil para você, compartilha essa live aí para que as pessoas tenham uma vida abundante, uma vida de crack. Amém? Fala aí, Gilmar, tudo bem? Boa noite, Deus te abençoe, viu? Gilmar, a gente acabou de pedir para a galera compartilhar esse vídeo. Quem está assistindo pelo YouTube, quem vai assistir essa live pelo YouTube também compartilhar. A gente vai transmitir depois lá pelo YouTube. Então a gente dá um tempinho sempre no vídeo para poder compartilharem e curtirem, né? Cortei o cabelo hoje, tô bem arrumadinho. Acho que eu tô adquirindo umas entradinhas igual meu pai aqui, ó. Tô ficando top igual ele. Fala aí, tudo bem? Érica, André, Gilmar tá com a família também, né? Um beijão para todo mundo. Deus abençoe vocês. Bom, vamos lá. Essa live de hoje tem alguns tópicos que são fortes. Tem algumas coisas que nós vamos falar aqui que vai trazer um entendimento e um crescimento para nós. Eu acredito que essa live, além de te ajudar em algumas situações pessoais, profissionais, vai ajudar você a ver, a sentir e a ouvir mais a palavra de Deus na sua casa. E com certeza você vai ficar mais confiante para a tomada de decisões. Isso é muito importante, que nós possamos ter essa confiança na tomada de decisões. Obrigado, Gilmar. Valeu, André. Te amo, cara. Vamos lá, ó. Primeiro tópico. Nós falamos na live anterior sobre o início da festa. A falsa aparência da verdade que a serpente falou comigo, falou com Eva, sobre, no meu caso, drogas, desejos, aquilo que eu desejava. Foi o que eu caí, o que eu acabei me perdendo. Porém, hoje o fruto do resultado do fundo do poço foi reconhecer muitas coisas na minha vida e ter um avanço
hoje com propriedade, poder ajudar pessoas. Então, o primeiro tópico de hoje, avançando sobre essa live que é sobre o final da festa, aonde tudo termina. Começa o início da festa, é uma beleza, todo mundo junto, reunido, sonzão tá da hora, chiclete na boca, todo mundo cheiroso, cabelinho penteado, bigodinho fininho. Só que o final da festa é terrível. O nosso inimigo, ele sempre vai mostrar só o início da festa e não o final. Agora Deus, ele já mostra o final e não o processo, não o começo, porque senão talvez a gente não enfrentaria. Se eu soubesse tudo que eu iria enfrentar, talvez eu não faria as escolhas que eu fiz. Por isso que Deus, ele entrega grandes promessas para nós e projeções de futuro. Nós vamos aprender hoje aqui algumas coisas. Primeiro de tudo, Filipenses 4:8. Fala assim, ó: tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que houver boa fama, se for digno de louvor, nisso pensai. Esse é Filipenses 4:8. O primeiro tópico é: não explore os seus defeitos como qualidades. Nós, seres humanos, já temos um instinto natural de sermos competitivos. Nós queremos ganhar em tudo. Nós queremos sair na frente em tudo. Porém, os nossos defeitos não devem ser usados como qualidades. Você vai entender do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, alguém que fez uma coisa ruim. Por exemplo, alguém que matou. A pessoa matou uma pessoa e fala para outros homicidas que matou uma pessoa. O cara quer competir e ele fala: você matou um? Eu matei dois, eu matei três. O cara conta que traiu a esposa. O outro vem e fala: você traiu a esposa? Cara, eu tinha uma amante que a gente andava em shopping e fazia tudo. A pessoa quer ser melhor até nas coisas ruins. Fala aí, Paulinho, tudo bem? Catherine, o Alexandre. Obrigado pelo corte, viu, Ale? Ficou alinhadinho. Então, olha só, nessa competição natural que nós temos, a gente compete até nas coisas ruins. Sabe, eu nunca entrei em discussão, ou no livro eu nunca falei quanto de droga eu usava, quantas pedras de crack eu usava, quantas mentiras eu contei. Nós precisamos tomar cuidado que as nossas partilhas, às vezes, atrapalham as outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós dividimos também as nossas dificuldades. Veja só, nós temos uma competição tão natural que às vezes, se a pessoa falar que usava uma droga, cheirava, falava: eu comprava 10 pinos numa noite. O cara vai falar: 10 é pouco, eu comprava de 50 gramas, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ou seja, isso não vai levar a lugar nenhum, isso não é digno de louvor. Nós precisamos olhar para essas experiências e não dividi-las. Por quê? O segundo tópico já, a nossa história mal contada pode levar alguém à ruína. Eu já ouvi pessoas falando que tiveram recaídas, cometeram adultério, depois de ouvir uma história, depois de ouvir um testemunho de alguém. Por isso que tem pessoas que não têm estrutura para suportar o problema que você possa levar para ela. Então presta muita atenção para quem você divide esses problemas. Essas escolhas podem afetar muito o seu destino e principalmente ao destino dela. Porque aquilo que faz o meu irmão tropeçar, eu não posso cometê-lo. Por exemplo, se alguém tem problema com bebida, toma cuidado ao falar de bebida com essa pessoa. Porque aquilo pode aguçar vontades, desejos. Assim como aconteceu no jardim que a gente leu aqui semana passada. A serpente astuta sabe o que você deseja, sabe o que você quer, sabe do que você gosta. E é por isso que vai te oferecer de bandeja, um prato cheio. Então toma muito cuidado com quem você divide as coisas. Sabe, eu anotei até aqui 2 provérbios que são espetaculares. E eu lembrei até, conversando hoje com a Denise, com a minha esposa. Fala aí, Eric, tudo bem? O Paulo, beleza? Eu conversando com a minha esposa, Provérbios 20:19, ó. Quem fala dos outros para você, fala de você para os outros. É um conselho. Quem fala dos outros para você, fala de você para os outros. Então escute, conheçam bem essas pessoas.
As pessoas que falam principalmente mal de outras pessoas, falam mal de você também. Não se iluda. Sabe, não, ele é meu amigo. Nossa, ele divide tudo comigo. Querido, querida, se essa pessoa vem e enche o seu ouvido de fofoca, de história dos outros, ela só está querendo saber o seu podre para ter o que contar para a próxima casa. Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço. Eu não vou falar nome. Se eu falar nome, acho que eu ia fazer uma lista enorme, né? Isso é um conselho. Outro conselho, Provérbios 27, no versículo 1 e 2. Olha que legal. Não presuma o dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer. Isso é sobre você contar planejamento. Isso é sobre você querer falar para todo mundo o que você vai fazer amanhã. Você ainda não sabe se aquilo aconteceu. Paz, Regiane. Que os outros falem de ti com louvor e não a sua própria boca. Nesse ponto eu quero chegar com você aqui hoje também. Quando você falar de você, que seja para honra e glória do Senhor, ou que seja para edificar um testemunho. Por exemplo, não adianta você falar os seus defeitos sem ter vencido eles. É muito difícil alguém dividir um testemunho com a outra pessoa sem ter vencido aquilo, porque ainda é um problema vivo e talvez aquele problema vai somatizar com outros. A palavra de Deus fala que um abismo atrai o outro. Por isso que um defeito de caráter muitas vezes atrai o outro. Por isso que uma mentira precisa de outra mentira para ser contada. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos de nós mesmos. Talvez nós estamos nos enganando, fazendo uma falsa propaganda. E a pior coisa que tem é você falar de você em algumas coisas e a pessoa descobrir que é totalmente o contrário. Quantas pessoas eu escuto às vezes falando para mim que eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo. Na verdade ela está falando que faz, porém não faz. É o que ela gostaria de fazer. Eu vi uma frase num restaurante mineiro, antes de Silvianópolis, e essa frase gravou no meu coração, essa frase gravou em mim, na minha mente. A frase dizia assim: não fale nada dos outros, fale pouco de você, mas fale muito de Deus. Filipenses 4:8 o que é correto, puro, amável, boa fama, se for digno de louvor, nisso pensai, e por isso falai. Aquilo que é bom nós precisamos falar. Aquele que se comunica consegue desenvolver estado, e o estado desenvolve comportamento. Comportamento desenvolve crença, e crença gera resultado. Crenças geram resultados. Aquilo que você acredita e começa a fazer ações vai gerar um resultado na sua história. Essa palavra vem para você no tópico 2, que a sua história é mal contada. Ela pode levar alguém à ruína. Eu já vi pessoas contando as suas dificuldades em rodas e aquele comentário, aquela partilha, aquele testemunho não edificou a própria pessoa e sim prejudicou as outras. Sabe, tem defeito seu que você não deve contar. Tem defeito seu que você tem que se aprimorar e... Deixa eu arrumar aqui, ó. Você tem que contar para a pessoa certa. Tem defeito seu que você tem que falar com pessoas que têm a história parecida, porém que conseguiram vencer aquela história e aquela situação. Essa pessoa adquiriu uma experiência para conseguir transformar o defeito em uma qualidade, em uma superação. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes os nossos problemas e os nossos defeitos não vão nos promover. Eu tinha mesmo uma dificuldade, às vezes, de falar para as pessoas sobre a minha vida pregressa no mundo das drogas. E eu pausou aqui, já voltamos, não sai não, tá bom? Pausou pela qualidade da conexão. Deixa eu ver se é o Wi-Fi aqui. Fica aí, fica online aí, tá bom? Às vezes o sinal aqui oscila um pouquinho. As pessoas que escutam a partilha de outras e acabam se prejudicando. Os nossos defeitos têm que ser muito bem calculados quando divididos com outras pessoas. Por isso que nós precisamos prestar atenção em quem está ouvindo. Aquela pessoa talvez não tenha estrutura para suportar aquilo que você vai contar. Eu posso te dar um exemplo do apontar o dedo. Quando você aponta o dedo para alguém,
Olha só que legal, isso aqui a gente já ouviu, ó. Tá normal, né? Tá bom. Travou aqui e falou que o vídeo ficou pausado, viu, Dê? Por baixa conexão, mas beleza, foi estabelecido. Olha só, quando você aponta o dedo para alguém, olha o que acontece, ó. Você aponta o dedo para alguém, olha a minha mão. Eu tô apontando para alguém. 3 dedos apontam para mim de volta e um dedo aponta para a pessoa. Isso tem a ver com julgamento precipitado. Nós precisamos entender se as pessoas vão ter estrutura para suportar a nossa partilha ou ouvir o nosso problema. Deixa eu te falar uma coisa. Se a pessoa que você está contando, você já vê e conhece, e sabe que ela não pode te ajudar a resolver, seja só um desabafo, não desabafa com essa pessoa. Não desabafa, não fala dos seus problemas com quem não pode resolver. Mateus 6,6 dá uma dica extremamente valiosa para nós fecharmos a porta do nosso quarto e orar, entregar em oração. A comunicação vai gerar um resultado. Nós precisamos conhecer as pessoas e o nível das pessoas que caminham conosco. Tem pessoa que maquina o mal, tem pessoa que só quer saber o seu podre para sair por cima. Tubarão gosta de sangue, bem falado, Camila. Então nós temos que ter cuidado com pessoas para quem mostramos as nossas feridas. Bem falado. Nós precisamos tomar muito cuidado. É principalmente com aquelas pessoas que nunca te deram um conselho bom e, pelo contrário, sempre só reclamam. E quem reclama vive 2 vezes aquilo que fala. Clamar é falar uma vez, reclamar é clamar novamente. Por isso que tem pessoa que vive reclamando e vive num ciclo vicioso. Olha só, vamos entrar aqui nessa palavra que é legal e também é uma reflexão que está no livro. Eu tive uma experiência sobre escolhas erradas no começo da festa, que me levou ao fim da festa. Essas experiências me levaram ao final da festa, ao fundo do poço, a uma situação extremamente terrível. E é o resultado da quebra de princípios. Assim como nós falamos aqui na outra live de Adão e Eva, vou ler para você de novo, Gênesis 3:7. Rapidinho, tá bom? Essa palavra aqui. E nós já vamos voltar aqui para esse tema e nós vamos entrar agora na parte da culpa. Então, para de falar seus defeitos para as pessoas. Fala pouco de você, sobre suas qualidades. Deixe que os outros falem de você. Assim está escrito em Provérbios 27. Gênesis 3. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, presta atenção, fica até o final, essas dicas daqui para frente que são valiosas. Continua ouvindo, que isso daqui para frente vai ser tremendo na sua vida. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que você fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. E aí ele declarou algumas coisas para o homem e para a mulher. Amém? Somente até aí. Você que está lendo na sua casa também, pode dar um stop aí, porque nós vamos agora amadurecer essa ideia da culpa. Tem uma frase muito legal no livro, e eu vou ler ela aqui para você. Se a culpa é sua, você tem 2 escolhas. Preste atenção. Se a culpa ela é sua, você tem 2 escolhas. A primeira é enfrentar as consequências. A segunda é dar ela para alguém. A primeira, enfrentar suas consequências, vai acontecer. Já a segunda, dar a sua culpa para alguém, é uma escolha sua. Tem uma frase que diz assim, se a culpa é sua, você dá ela para quem você quiser. Nós precisamos parar de apontar e querer achar culpados para tudo. Muitas coisas na nossa vida não é resultado do que Satanás está fazendo,
do que ele apresentou para você de desejo, mas sim de nosso próprio ego. O nosso instinto egocêntrico busca o desejo e a satisfação do que a gente quer em todo momento. Se a culpa é sua, você tem duas escolhas: enfrentar as consequências e resolver, ou você apontar o dedo para alguém e falar: a culpa é dela. Olha o que aconteceu aqui. Adão comeu do fruto? Comeu. De quem era a responsabilidade para cuidar da árvore? Era de Adão. Só que quando Deus fala: por que você comeu do fruto? Adão fala o quê? A mulher que você me deu. Ele já culpa duas pessoas. Ele já põe o dedão para Deus. Você me deu essa mulher. Tem pessoa que faz isso, cara. Tem esposo que faz isso com a esposa. Tem esposa que faz isso com o esposo. Você me deu essa mulher. Ela me deu do fruto e eu comi. Deus faz o quê? Vai para a mulher. O que você fez? Ah, serpente. Ela já tirou dela. Tirou dela da reta. Será que você está tirando o seu da reta jogando nos outros? Você está com culpa no cartório, boleto vencido? Vamos resolver essa parada? Vamos aprender hoje como resolver algumas coisas sobre isso? Primeiro, para de empurrar com a barriga e apontar a culpa para os outros. Aí a Eva falou assim: a serpente. Oh Deus, eu não tive culpa. A serpente foi mais astuta. Me ofereceu e eu comi. E aí Deus olhou para a serpente não tinha mais quem culpar, mano. Ela ia falar quem? Ah, foi o tatu, foi o bode, foi o leão? Não, parou nela. E aí Deus, a partir dela, entregou a consequência. Por causa disso, será maldita entre todos os animais da terra, rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó da terra. E aí falou para a mulher: por causa disso, agora vocês não vão mais viver eternamente, você e o homem, e você terá dores ao parto. E o homem, agora você vai ter que plantar a terra para comer. Aqui você tinha tudo e agora você vai perder isso. Porém, ainda a terra vai expulsar você, vai produzir espinho, abrolhos e tudo o resto. Coisas mortíferas começaram a sair. Rejeitou a identidade do homem. Não vamos entrar nessa discussão aqui, é muito legal essa palavra também, mas nós vamos falar hoje sobre culpa. Então é muito mais fácil eu dar a culpa para alguém do que enfrentar as consequências. Olha só, eu não estou falando talvez, mas existem pessoas que assim como a serpente parou nela, ela não tinha para quem apontar. Tem pessoas que quando chega e não tem para onde apontar, ou seja, quem é culpado disso que você está vivendo hoje, dessa vida de droga? Olha em volta e não tem ninguém para culpar. E aí o que essa pessoa faz? Também Deus, você fez isso. Se você não tivesse me dado isso ou feito aquilo, se não tivesse permitido, se tivesse falado comigo, culpa a Deus. Quem você tem culpado pelas suas frustrações ou até pelos erros que você tem cometido? Sabe, nós precisamos entender que quando nós apontamos o dedo para alguém, 3 dedos apontam para nós. Nós temos que olhar no espelho antes de atribuir culpa para alguém. Antes de você apontar para alguém, olha se você fez tudo o que podia para aquilo não ter acontecido. Talvez você foi avisado de algumas coisas e elas aconteceram. É mais fácil dar culpa para alguém do que resolver esses problemas e essas dificuldades. É muito mais fácil eu apontar o dedo e colocar a culpa nos outros, nas coisas. É aquela história, né? Ó vida, ó céus, ó caos, e eu não olho para o que eu estou vivendo. Tem pessoas que esperam esse resultado das desculpas justamente para não viverem os seus sonhos. Tem uma frase que eu coloquei no livro, eu já ouvi ela também em algumas outras ministrações. Aquele que vive de desculpas nunca viverá de resultados. Você dá desculpa para tudo. Amanhã eu começo, semana que vem eu começo. Você começa a protelar. Ah, mas isso aconteceu também porque eu sou muito ruim. Quem diz que você não consegue? Quem diz que você não pode? Para de acreditar nas pessoas que não conhecem o seu futuro. Nós precisamos parar de apontar o dedo para os outros com um pré-julgamento. Precisamos parar de falar os nossos defeitos para as pessoas que apontam o dedo para os outros. Quem aponta o dedo para o outro e julga, vai julgar você também. Sabe, eu até marquei aqui, ó. Tem aquela frase, e você vai lembrar. Tem pessoa que fala assim, ó.
Você começa a falar da sua vida, ou você começa a falar da sua vida para a pessoa, conversar, a pessoa fala assim, ó, vê se você lembra, se você já falou isso. Ô, vamos brincar de vida? Eu tô falando porque eu já falei isso pra alguém, cara. A pessoa começou a dar opinião na minha vida. E eu falei pra ela, vamos brincar de vida? E ele falou, brincar de vida? O quê? Você nunca brincou de vida? A pessoa falou, não. Então deixa eu te ensinar como é. Pra brincar de vida, você cuida da sua e eu cuido da minha. Você tem falado isso? Você tem vivido isso? Vai cuidar da sua vida. Tem pessoas que têm uma vida terrível, uma vida de droga, e fica olhando a vida dos outros. A Denise já fez isso. Vamos brincar de vida? Cuida da sua que eu cuido da minha. Outra frase, acabei de lembrar, essa aí o André vai gostar. Cara, eu vou dar um gato de presente pra você. É uma boa ideia, viu? De quem fica cuidando da vida dos outros. A pessoa fala, um gato? Por quê? Eu falo, cara, porque um gato, como diz nas histórias aí, o gato tem 7 vidas. Se você cuidar das 7 vidas do gato, você deixa um monte de pessoa em paz. É uma brincadeira, só para quebrar o gelo aqui. Nós precisamos parar de apontar o dedo e culpar e procurar culpados. Sabe, nós precisamos entender, do jeito que eu falo no livro, eu escolhi o caminho mais longo para minha casa. Eu passei uma dificuldade tão terrível, eu passei uma frustração tão grande, eu passei uma experiência com o meu carro, enquanto eu estava usando droga, acabou a gasolina, acabou o dinheiro, acabou o isqueiro, acabou a droga. Eu parei o carro numa avenida, deixei a chave no contato, eu estava a 500 metros da minha casa. Porém, eu escolhi andar 5 quilômetros de a pé para tentar usar droga, para buscar o que eu estava desejando. Como a nossa decisão é péssima em alguns momentos. Eu não escolhi o caminho mais rápido para minha casa, nem o mais seguro. Eu peguei um atalho, um desvio para o meu próprio desejo, para o meu ego. E pelo caminho eu culpava um monte de coisas, um monte de gente. Eu tive uma experiência sobrenatural. Coitado do gato, né? Eu tive uma experiência sobrenatural. No livro eu conto o que aconteceu, o que eu vi, o que correu atrás de mim no mato, o que me perseguiu, a opressão que eu senti. E aquele momento terrível que eu vivi. Porém, eu nunca apontei o dedo, depois na minha recuperação, procurando o culpado. A minha família às vezes perguntava, quem foi que te ofereceu droga? Quem que te deu pela primeira vez? Como você usou da primeira vez? Como você fez isso? Como foi aquilo? Eu nunca apontei o dedo para ninguém, porque a culpa era minha. Porque se a culpa é minha, eu escolho dar ela para alguém ou enfrentar as consequências. Isso é para a gente amadurecer, virar homem, virar mulher, porque nós temos escolhas hoje nos dias que é evitar confrontos. O homem se escondeu de Deus porque ele errou, ele fugiu da responsabilidade. Talvez você tenha fugido de responsabilidades. Eu não estou falando aqui de droga. Existem homens, mulheres que pegam trabalhos de final de semana, ou fazem hora extra, ou querem chegar o mais tarde possível dentro da sua casa, é justamente para não enfrentar as consequências das suas escolhas. Você está vivendo uma vida de droga. Só que a culpa é de quem? Ah, minha mulher, cara. Porque minha mãe, porque meu irmão, porque o meu tio. Você precisa parar de apontar o dedo para os outros e ver se não é uma escolha sua, se você não conseguiria mudar essa vida, se você não conseguiria mudar essa resposta, essa vida de droga. Talvez nós estamos vivendo relacionamentos assim e que a gente não vê a hora de arrumar uma hora extra, um trabalho extra para não voltar para casa. Eu tô te falando o que eu vivi. Eu arrumava desculpa para não ir para casa. Você também, mulher, toma cuidado. Talvez você está destruindo a sua casa no seu relacionamento. Igual o Cláudio Duarte fala. Tem homem que chega em casa e nem parece que ele chegou em casa, parece que ele entrou na ouvidoria da prefeitura de tanto problema que a mulher começa a derramar sobre o cara. E agora eu vou te falar outro ponto de vista.
Talvez o homem, por não assumir as suas responsabilidades, deixou com que esses problemas se arrastassem e repetissem e acontecessem e aumentassem. O que eu estou te falando é para você cuidar da sua vida, sim. É para você olhar para dentro, refletir, falar, peraí, eu estou vivendo uma vida de droga, mas as pessoas que estão ao meu redor também estão tendo uma droga de vida. Talvez a culpa é sua por você não assumir responsabilidades que você tem num papel de casa. A mulher sábia edifica o lar, porém a tola destrói com as próprias mãos. Os seus filhos, talvez, eles estão agindo hoje de uma forma que você tem agido. Eles são resultados. Nós vivemos hoje, preste atenção nisso, preste atenção, por favor. Foca aqui, você está distraído, foca aqui. O que você vive hoje é resultado do que você fez ontem. E o que você vai viver amanhã é resultado do que você faz hoje. Você está achando que está dando só desculpa, está protelando, está empurrando com a barriga. Mas o que você está vivendo hoje é resultado do que você já plantou. Por isso, antes de eu tirar a trave do olho do meu irmão, antes de eu arrancar o cisco do olho do meu irmão, eu preciso arrancar o do meu. Antes de eu querer dar pitaco, palpite na vida do outro, eu preciso olhar minha vida, eu preciso me analisar, eu preciso ser realista. Como eu estou agindo? Como eu estou cuidando da minha casa? É papel do homem. Ei, você que reclama da casa que você tem, marido, a culpa é sua. É papel do homem cuidar da casa. É papel do homem ser sacerdote, dar destino. Você tem que ser maduro. As rédeas estão na sua mão. Mas tem um monte de mulher aí assumindo o papel do homem na casa e o homem vira uma banana. O homem não consegue nem ter voz ativa. E a mulher faz tudo. A mulher produz, a mulher vai para cima, a mulher faz pá, faz aquilo. Você precisa tomar vergonha na cara e parar de dar desculpa e começar a ir atrás de resultado. O que você está vivendo é fruto do seu ontem. O que você fez para chegar nesse ponto? Sabe, um relacionamento, ele não termina da noite para o dia. Sabe, a droga você não usa da noite para o dia. Você decide, você planeja, você toma coragem. Sabe, o erro e o pecado do homem aqui não foi da noite para o dia. Aconteceu de repente. A mulher olhava para a árvore, desejava. E a serpente sendo mais astuta. Olha isso, ó. Olha isso, eu falo para você. Como a palavra de Deus é tremenda. Lá em Apocalipse 12, no versículo 9, fala que a serpente é sedutora. E a serpente, que aqui no Gênesis, ela foi colocada para comer o pó da terra. De tanto comer o pó, lá em Apocalipse ela vira um dragão, cara. Isso é um efeito bola de neve. Coisas que você tem feito agora repetidas vezes e você está tendo um resultado, se você continuar fazendo, vai piorar. Vai piorar. A serpente é sedutora, ela seduz você e levar você para um lugar, é justamente para você quebrar princípios. Os princípios que você tem quebrado e você não tem estabelecido na sua casa, não tem trazido equilíbrio sobre a sua vida, não tem trazido equilíbrio na sua casa, porque as coisas que você tem feito e tem atribuído culpa às outras pessoas. Você fala que a sua mulher é isso, você fala que o seu filho é aquilo, você fala que o seu irmão é aquilo, você fala que a sua amiga, a pessoa que você está morando junto aí, é isso, é aquilo. Mas e você? Jesus falou claramente, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele olhou para a mulher adúltera no chão, escreveu algo na areia e falou para a mulher, aonde estão os seus acusadores? Eu falei para você que hoje essa live ia ser um pouco forte, mas isso vai trazer um amadurecimento para você, porque o confronto nos gera crescer. É justamente o final da festa. Agora está destruído, acabou isso, acabou aquilo. Isso tem que gerar um crescimento em você. Esse buraco é para plantar uma semente e não para te enterrar. Esse buraco que você tem cavado pelas suas escolhas e por apontar o dedo e colocar a culpa nas coisas, tem que servir para você plantar uma semente, para que isso gere fruto,
Mas para gerar fruto, a semente tem que morrer, meu irmão. Você precisa entender e aprender. Para de procurar culpado para as coisas e começa a assumir responsabilidade. Isso vai fazer você amadurecer. Eu fiz uma anotação aqui. Eu vou falar. No Velho Testamento, levantaram juízes para poder olhar para o povo e falar o pecado e o que está errado e o que não é e colocar penas. E falar, você precisa fazer isso, você paga isso, você paga aquilo. Hoje não precisa mais. Não precisa mais. E você que tem mania de julgar os outros, você, sabe, que tem... É uma mania, é um hábito nocivo de querer sair por cima falando mal do próximo. Principalmente o sucesso das pessoas que estão perto de você te atrapalham a crescer, não é verdade? Quando a pessoa conquista alguma coisa, lá dentro gera uma inveja, uma raiva. Como ele conseguiu? Pô, essa pessoa é mais burra do que eu, é mais astuta do que eu. Como ele conseguiu? Talvez porque ele não perdeu tempo prestando atenção na vida dos outros. Eu procurei no livro de Juízes e o seu nome não está lá. Eu olhei no livro do julgamento. Quem vai julgar o homem? A palavra. A palavra que eu proferi, Jesus disse, vai julgar o homem no final dos tempos. A palavra que profere vai julgar o homem. O que você tem dito? Isso vai ser usado contra você. Você já viu isso nos tribunais, nos filmes americanos? Você levanta a sua mão esquerda e coloca a mão direita na Bíblia. Não lembro se é nessa ordem. Mas você jura solenemente sobre a Bíblia. Você viu isso no tribunal? Meu Deus! Tem pessoa que não acredita em Deus, mas a própria justiça nos tribunais é utilizado a palavra da verdade. A palavra, eu falei espanhol agora. A palavra da verdade. A pessoa coloca a mão sobre a Bíblia e jura solenemente dizer a verdade e somente a verdade. E tudo que disser no tribunal será usado contra você. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Então para de usar palavras. Para de fazer isso contra você mesmo. Essas palavras que você tem usado não vão ser usadas contra você, mas elas têm que ser usadas a favor. Por isso Filipenses 4:8. O que é bom, puro, agradável, digno de louvor, nisso pensai. Fala sobre isso. Fala aí, Dirceu. Tá em Ilha Bela, Deus abençoe, viu? Tamo junto aí, cara. Compartilha a live aí, Dirceu. Manda um abraço pro Júnior, pra família, tá? Sabe, nós temos o costume de fazer isso, de procurar culpado para tudo. Sendo que muitas vezes a solução está perto de nós. Basta você se olhar no espelho e querer viver uma vida diferente. Eu passei a andar 5 quilômetros ao invés de 500 metros para chegar na minha casa. Eu nunca atirei uma pedra ou atirei uma flecha em quem teve culpa sobre as minhas más escolhas. Porque quem escolheu fui eu. Tem pessoa que fica colocando culpa até no diabo. Irmão, o diabo está levando culpa até de pessoa que não está endemoniada. Tem pessoa que não tem problema com o diabo, com o inimigo, não. O problema é ela mesma. Ela mesma fica frustrando os projetos e os planos que ela tem. Fica procurando desculpa. Qual que é a sua desculpa para viver a vida que você quer viver? Olha para você, a vida que você tem hoje. Não pensa no vizinho. A gente às vezes olha aí, a grama do vizinho é mais verde, mas eu queria que você hoje fizesse uma reflexão sobre a vida que você vive hoje. A casa que você vive hoje. As pessoas que têm vivido ao seu redor hoje. A serpente é sedutora, ela vai oferecer prato. Talvez você está vendo opções de sair dessa vida que não são de Deus. Você precisa resolver a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. O que determina você viver de resultados ou de desculpas são decisões. Eu decidi andar 5 quilômetros procurando droga e não 500 metros para dentro da minha casa, no conforto do meu lar. E eu paguei o preço. Princípios quebrados não se consertam com cola, se consertam com mudança.
com mudança de atitudes. Nós precisamos aprender a falar não para muitas coisas que nós temos falado sim. Você precisa de um ponto de ira racional. Rapidinho aqui, preste atenção. Ira racional. A palavra de Deus fala: irai-vos, mas não pequeis. Jesus Cristo se irou, ele chegou no templo e fizeram do templo um comércio. E ele virou as mesas dos comerciantes. Aquele tipo de atitude estava dentro da casa dele. Talvez dentro da sua casa tem tido atitudes e você está vendo acontecer coisas. E está bem na sua cara, como resolver essa situação. Você está recebendo uma direção hoje. Você precisa mudar de atitudes. Talvez a resposta que você tem recebido aí, das pessoas que você convive, não estão à altura do nível que você vai chegar no futuro. Talvez você está precisando de um chacoalhão. Precisa aprender a falar não. Isso aí, Regiane. O não nos edifica. O sim para muitas pessoas é não para você. Você está aceitando situações. E ainda o pior, recebendo a culpa por isso. Para de apontar o dedo. Olha para você, se analisa, fala: peraí, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Qual é o caminho que eu tenho que tomar para fazer uma mudança na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou falando aqui alguns exemplos meus, e eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus porque ela é atemporal. O primeiro milagre de Jesus foi transformação da água para o vinho. É isso que ele quer fazer na sua vida, na sua história. Transformar aquilo que era para algo que é totalmente diferente, só que muito mais precioso. O que é mais precioso? Água ou vinho? Vinho, na Bíblia, é alegria. Água é vida. Você tem vida aí. Mas o Senhor quer que você tenha uma vida com alegria e não com tristeza. Não cheire de decepções. É verdade. A Érica falou aqui, temos que ter cuidado para não sermos serpente na vida das pessoas. Nós não podemos seduzir as pessoas a errar e a pecar. Nós precisamos levar as pessoas a serem transformadas, mudadas. Se o que você tem para falar seja digno de louvor, seja para edificar as pessoas e para dar destino, fale. Se o que você tem para falar seja só sobre você e não sobre o que Deus fez em você, ou o que você pode dividir para a pessoa vencer o que ela está passando, não fale. Guarda para você. Agora, se as palavras que saem da sua boca são palavras de vida e não de morte, de vida. Agora, se o que você tem para acrescentar sobre essas pessoas é alegria, é vitalidade, amor, compaixão, fale, divida isso com as pessoas. Pare de colocar os seus defeitos acima das suas qualidades. Você sabe a diferença do carvão? Essa live tá top, né? Tá saindo um monte de coisa aqui, top. Deus é bom, cara, Deus é bom. Deus é bom, graças a Deus. Posso falar, né, Dê, sobre a diferença do carvão? Sim! Vota aí, fala pra mim. Vocês querem saber a diferença do carvão e do diamante? Fala sim pra mim aqui no chat, se você quer saber. Vê aí, eu vou esperar alguém responder. Você quer saber a diferença do carvão e do diamante? Vamos ver se alguém fala sim. Eu vou esperar você. Sim, quero mais um sim. Responde aí. Nós temos agora aqui as pessoas online, ao vivo, e eu vou te contar sobre essa palavra aqui. Sim, beleza, Gilmar. O carvão mineral e o diamante... Isso, vou falar. Sim, beleza. O carvão mineral e o diamante... não tem diferença, eles são a mesma coisa. A única diferença entre o carvão mineral e o diamante é que o diamante é um carvão mineral que foi exposto a alta temperatura e a um nível elevado de pressão.
E ele, suportando tudo isso, agrupou suas moléculas e transformou ela em uma pedra rígida para não se romper. O carvão suja todas as coisas que toca. Ele tem pouco valor. Agora o diamante é um carvão. Só que ele passou pelo processo de crescimento e amadurecimento. E agora é uma pedra preciosa. O diamante, ele serve para refletir luz. Você sabia que o diamante não gera luz, mas ele reflete? O carvão, no escuro, você pode iluminar que você não enxerga. Agora o diamante, quando você ilumina no escuro, luz, ele reflete 10, 100, 1000 vezes mais a luz que ele está recebendo. É por isso que depois que você for forjado sobre alta temperatura e sobre muita pressão, você vai se tornar um diamante. Tudo que está acontecendo na sua vida, para de apontar para as pessoas o dedo e culpá-las. Tudo que está acontecendo na sua vida é porque Deus, ele vê em você, não um carvão sujando a vida das pessoas. Ele vê em você um diamante. Por isso que ele vai colocar pressão. A palavra de Deus fala o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. Você sabe, em Apocalipse, o que está cravejado nas roupas de Deus, nas roupas do príncipe, nas roupas do rei? São diamantes, são pedras preciosas. Mas seja uma pedra preciosa e reflete a luz que é Jesus. Reflita sobre as pessoas aquilo que é de bom e não trevas. Transforme a vida das pessoas em vez de sujar elas. É isso que nós precisamos fazer. Aprender com as coisas simples, parar de procurar culpados e resolver as nossas coisas. Só assim nós vamos nos tornar diamantes. Amém? Você quer ser um diamante? Ah, eu já vejo você brilhando! Ai, Deus te abençoe. Vamos encerrar nossa live. Alguém que fala alguma coisa aí? Vou esperar aqui só mais um minutinho. Nós estamos ainda dentro do horário. Ver se alguém comenta alguma coisa, quer que eu fale de algo. Vou repetir aqui depois algumas coisas, tá? Vamos ver. Somos preciosos. Tem até aquele louvor, né, Dê? Será que eu canto? Vocês que estão na live aqui e não me conhecem pessoalmente, eu não sou cantor. Mas depois escuta aquela música. Acho que é Regis Danese, Você é o Espelho? É essa música? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante para Deus perceber o seu valor. Eu não vou continuar não, senão vai ficar ruim. É só para você dar uma boa risada comigo aí. O Junior tá sem Insta, né? Beleza. Beleza, galera? Vamos aí? Vamos fechar? Regis Danese, Você é o Espelho. Escuta esse louvor, saindo dessa live agora. Escuta esse louvor, é precioso. Olha, para de procurar culpados. Começa a procurar soluções. Para de querer cuidar da vida dos outros. Cuida da sua vida. São essas dicas que nós falamos aqui. Em 1 João 1,8, fala que aquele que não tem pecado já está mentindo. Nós somos pecadores, falhos, sujeitos a muitas situações, mas que a gente possa procurar ser melhor hoje do que éramos ontem. Que a gente possa ser... Oi, Heitor. Oi, Heitor. Não, vai todo mundo sair. Deus abençoe você, viu? Olha, você que não falei oi, não mandei um abraço aqui, sinta-se abraçado aí na sua casa. E mais do que eu falar aqui alguma coisa, que Deus abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus. Vamos fechar? Vamos orar? Quer orar comigo aí na sua casa? A comunicação estabelece um resultado tremendo, irmão. Glória a Deus. Amo você. Aí, Douglas. Boa. Aí sim, meu irmão. Obrigado, cara. Nós somos, irmão. Nós somos uma bênção. Vencedores. Vida de craque e não de craque. Tá aí, ó. Isso aqui é resultado, cara. Passamos muito perrengue, mas para virar diamante precisa passar por pressão, irmão. Amém. Beleza? Vamos fechar. Vamos lá. Vamos ver? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos?
escuta essa oração e recebe na sua casa. Nós vamos selar uma coisa aqui incrível agora em oração, tá bom? A palavra de Deus fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. É através da oração dos homens de Deus que se levantaram nesse tempo. Vamos lá. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa live, sobre a sua palavra, sobre o testemunho, Pai. Que as pessoas possam procurar o caminho mais seguro e não o mais longo. Que nós possamos olhar para o próximo com amor e não com um olhar de condenação ou de apontamento. Nós não somos juízes. O Senhor caberá julgar através da palavra que é proferida. Senhor, que nós possamos aprender a vencer os nossos defeitos, não usá-los como qualidades. Que nós possamos aprender com essa palavra, nessa meditação, que nós não vamos procurar culpados para aquilo que nós estamos vivendo. Nós decidimos hoje virar uma chave de decisão. Nós não vamos mais sujar a vida das pessoas como carvão. Nós vamos refletir a sua luz, Cristo, na vida das pessoas como diamante. Nós mudamos agora essa chave e ligamos no céu. Nós seremos espelho do que o Senhor tem nos ensinado. Nós seremos exemplo de como seguir e como ser, de como fazer, de como proceder. Nós vamos parar de viver de desculpas e vamos começar a viver de resultados. Eu declaro hoje sobre a vida desse homem e dessa mulher que entrou aqui, Pai, uma oração que comunica sobre o cérebro, aquilo que nós pensamos. Senhor, entra agora, Pai, entroniza a cura que precisa para o relacionamento. Senhor, a cura que precisa. Deus, dá uma ideia nova, ressuscita sonhos e projetos que pararam aqui por causa das escolhas. Que esse homem, essa mulher queira voltar para casa o quanto antes, para viver as maravilhas de um lar de harmonia. Que possa haver paz, equilíbrio e não divisão. Que nós possamos apontar o dedo para os outros e lançar profecias, palavras, prodígios e maravilhas, e não acusações. O acusador é Satanás. E nós somos aqui, Senhor, respostas de oração. Nós somos agora aqui, Senhor, companheiros de missão. Nós somos agora aqui, Senhor, espelhos do teu trono e da sua luz. Nós somos sal no mundo, nós somos luz no mundo e não trevas. Pai, vai sobre a vida dessa mulher que está hoje aqui entrando, talvez com depressão, Senhor. E ela está recebendo alguns decretos e tem dividido sua história com pessoas que não têm nada para acrescentar. Escute, mulher, o seu tempo chegou, olha para dentro, transforma toda essa dor agora em pressão, mas seja forjada como um diamante. Tudo que você está vencendo hoje vai ser usado para salvar vidas amanhã. Em nome de Jesus, Pai, nós selamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso, que a gente possa cuidar da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos brincar de vida? Você quer brincar de vida comigo? Eu cuido da minha, você cuida da sua. Eu te ajudo, tá bom? Você não está sozinho nessa missão, não. Eu te amo, é uma brincadeira. Deus te abençoe grandemente. Tenha um sábado tremendo, abençoado. E que a sua vida seja cheia de luz, de amor. E como que a gente se despede? Shalom, shalom, glória a Deus, obrigado.